Roda, Judazinho. Manda. Olá, Caio Braulio. Gostaria de fazer uma pergunta em relação a 1 Coríntios 9, versículo 22, onde Paulo diz: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Nos versículos anteriores ele também fala, que tornou-se lei, se tornou como um judeu, a fim de salvá-los. Gostaria de saber o que seria se tornar na prática, né? A gente vê na igreja normalmente a explicação desse texto, ou aplicada nesse texto, de forma que, por exemplo, um missionário vai evangelizar os índios, ou no carnaval, em alguma festa, né? Porém, eu queria ter esse entendimento. O que seria se fazer? Seria, por exemplo, ter o mesmo nível de conversa com alguém a fim de alcançá-los, entendimento, né? Ou estar no mesmo lugar. O que seria se fazer de fraco? O que seria se fazer de judeu? De modo prático. Gostaria que você me esclarecesse. Tentei procurar no site, em alguns vídeos não achei. Muito obrigado. Até a próxima. É ser gente. É ser gente. É ser absolutamente capaz de exercer a liberdade no serviço natural do outro com quem se encontrou. Se ele é fraco, é não forçar a ele nada que esteja para além da possibilidade dele, porque seria covardia, seria desamor, seria a deliberação do choque, do escândalo para o coração de uma pessoa que não tem estrutura para aquele discernimento. E se fazer de tudo para com todos, como você disse, até de judeu para com judeus, você veja a natureza da subjetividade da afirmação dele, porque ele era judeu. Por que ele tinha que se fazer de judeu para com judeus? O que ele está querendo dizer isso se ele era judeu? Ele estava dizendo que ele tinha tirado para transitar com naturalidade pelo mundo quaisquer que fossem os traços da extravagância propagandista do judeu, andando pelo mundo como até hoje, fazendo propaganda com a roupa preta, com os cachos amarrados, com filactérios, com tudo. Eles são uma propaganda ambulante. Os ortodoxos sempre foram, se vestiam de outro modo naquele tempo, mas característico. Se apresentavam. Isso era uma coisa tão forte para o judeu religioso, que em Mateus 6, Jesus disse: olha, não toques a trombeta como eles fazem, não amarres isso tudo, não andes com esses aparatos exteriores de designação de que você é uma pessoa que ora, porque caiu no literalismo de cumprir o Velho Testamento, o Deuteronômio, quando diz: ata a lei ao teu braço. Aí o cara amarra uma caixinha com aquele pedacinho da lei de couro, prende aqui, põe na tua testa. Ele põe uma caixinha de couro com aquele pedacinho da escritura aqui, amarra na testa. Põe, aí ele sai amarrando assim mesmo, achando que assim ele está cumprindo a lei de Deus. Você veja o nível de basicalidade. Meu Deus. Aí Paulo estava cercado de judeus que inclusive cobravam dele que se manifestasse ao mundo com cara de judeu. E ele dizia: olha, basta a minha cara genética, se é que nele havia uma que o caracterizasse tão fortemente quanto o judeu, mas eu não vou me fantasiar disso, porque isso é só uma fantasia para o mundo. Ora, se ele contesta a circuncisão, contesta aquela coisa toda da velharia passada, e diz que não ia se dobrar aquilo nem por um momento em favor da liberdade dos que não eram judeus, para ninguém pensar que o evangelho de Jesus tinha alguma coisa a ver com a cultura judaica. Cultura judaica era só cultura judaica, o evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho cabe em qualquer lugar, a cultura é o odre, o evangelho é o vinho. Tem que ser vinho novo em odres novos, é evangelho conforme cada forma.
Para os judeus como um judeu, para o gentio como gentio, entre os gregos como grego. Agora o que é isso? É ser gente. Ele foi a Jerusalém. O que ele fez? O Tiago disse, olha, tem um irmão aqui que está tomando um voto no templo, e aqui entre nós tem um monte de gente que anda dizendo por aí que você é contra a lei, contra o templo, contra Jerusalém, contra tudo. E Paulo não era, Paulo só queria separar uma coisa da outra. Ele não estava negando nenhum direito de ser quem quer que fosse. Agora, evangelho não é isso. O que ele estava dizendo sempre é isso. Pois bem, aí Paulo, para ser generoso com essa expectativa, o que ele faz? Ele raspou a cabeça e tomou um voto. Andou a milha dos fracos com os fracos. Quem eram os fracos? Eram os judeus de Jerusalém, para quem tudo era pecado. Até os cristãos de lá eram mais sensíveis, não me toques, profundamente judaizados. Aí ele é generoso com essa fraqueza. Aqueles ali não eram os fortes, os de Jerusalém. Eram os fraquinhos, os escandalizáveis. Ele chegou ao ponto de assumir essa primitividade que para ele estava longe dele há muitos anos. Mas assumiu para não chocar. Ele via que não tinha consequência para ele, mas para os outros fazia toda a diferença. Ele disse, deixa eu ganhar o direito de ser ouvido. Andar uma milha, andar duas com eles. E eu vou ganhar o direito de me fazer ouvir. Era só o que ele estava falando. Entre os gregos, é o natural da vida dele. Quem lê todas as cartas dele, quem o vê nos Areópagos, quem o vê em Corinto, quem o vê em Colossos na Ásia Menor, quem o vê em Éfeso, quem o vê no ambiente greco-romano, vê um homem normal. Se veste normal, que fala a língua do lugar, que come com quem o chama para comer, em havendo dignidade, que vive tudo naturalmente, que nunca é nomeado como um ente diferente, por causa de caras, bocas, expressões ou exterioridade. Ele só é visto como ente diferente depois que ele fala, depois que ele chega, depois que ele se comporta. Depois que a energia dele vaza, todo mundo diz, uau, que cara é esse? Na saída, né? Na saída ou na estada. Não é na chegada. Na chegada, não. Não tem nada que o identifique como coisa alguma especial, a menos que você fique, veja ou se sinta. Mano, é só isso. Eu passei a vida, desculpa, essa coisa toda de missiologia, eu já dei aula de missiologia em faculdades teológicas no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. E toda essa discussão missiológica, da contextualização, adaptação, da viagem transcultural, tudo isso. A década de 80 foi uma década prolífera nisso aí, especialmente os anos 80 e início dos anos 90. Depois de uma diminuída radical. E o que eu quero te dizer é que eu conheço o que se diz para treinar missionário para ir. Então é só uma coisa tão idiota que ensinam os missionários a fazer, é trocar de roupa. E o cara vai para lá, ele tenta chegar o mais caboclo possível, o mais isso e aquilo possível. Mas ele, em geral, o missionário mora numa casa um pouco afastada da vila, que é uma casa que vale mais do que a vila toda. Anda num Land Rover que, se vender, paga todos os poucos carros da vila. O Land Rover é o PIB da vila. É da vila. E aí, mas ele bota um chapéu de palha, aí ele tenta até aprender português assim, meio interiorano. Sim. É tudo uma idiotice. O cara não se torna, não encarna. Não se torna um com as pessoas. E aí fica sendo só representação, é teatro missiológico na maioria das vezes. São poucos os que encarnam, e os que encarnam, esses sim, nem pensam nisto. Nem pensam, não dizem em que página que estava no curso de missiologia fazer assim. Não pensam, é natural. Como eu disse, tem a ver com ser gente. Só isso. VMVTV, o canal é você.